O Ministério do Comércio da República Popular da China emitiu, às 6h23 da manhã de hoje, um comunicado oficial de 2 parágrafos, onde determinou a suspensão imediata de todas as licenças de exportação de 17 elementos de terras raras, bem como dos seus derivados processados, para um grupo específico de nações que inclui os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e o Reino Unido. Esta medida, que não se configurou como uma ameaça ou um ultimato formal, mas sim como uma declaração administrativa de efeito imediato, atinge diretamente a base de fornecimento de materiais que fundamentam a produção tecnológica e militar global, sinalizando uma ruptura crítica nas cadeias de abastecimento internacionais. A relevância estratégica desta decisão decorre do facto de a China concentrar atualmente 85% da produção global de minérios de terras raras e, de forma ainda mais determinante, 90% da capacidade mundial de processamento e refinação destes materiais nas formas puras exigidas pela indústria manufatureira. Mesmo os elementos extraídos fora do território chinês, em países como a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá, são sistematicamente enviados para a China para serem processados, uma vez que a infraestrutura de refinação à escala necessária para substituir a capacidade chinesa inexiste fora das suas fronteiras, tornando a dependência ocidental absoluta e não apenas significativa. A interrupção do fornecimento afeta diretamente o fabrico de componentes essenciais para a defesa e a tecnologia avançada, incluindo os ímãs permanentes do caça F-35 Joint Strike Fighter, os sistemas de orientação de mísseis de precisão do arsenal norte-americano, semicondutores acima de determinados limites de desempenho, baterias para veículos elétricos, geradores de turbinas eólicas, aparelhos de ressonância magnética, computadores portáteis e telemóveis. Os relatórios de analistas de defesa indicam que a atual dependência não foi criada pelo adversário, mas sim auto-infligida ao longo de 3 décadas de decisões econômicas racionais a curto prazo, cujos efeitos cumulativos resultaram na vulnerabilidade estrutural ativada na manhã de hoje. Se considera esta análise essencial para compreender a dimensão real do poder militar contemporâneo e o impacto das cadeias de abastecimento na segurança internacional, subscreva o canal para acompanhar as próximas atualizações detalhadas. O impacto operacional e industrial da suspensão das licenças de exportação por parte da China reflete-se imediatamente nas especificidades técnicas dos 17 elementos de terras raras, cujas propriedades químicas, configurações eletrônicas, magnetismo e características luminescentes e catalíticas não encontram substitutos equivalentes na tabela periódica. O neodímio e o disprósio são os componentes primários dos ímãs permanentes de alta densidade energética que alimentam os geradores, atuadores, sistemas de radar e eletrônica de controlo de voo do caça F-35 Joint Strike Fighter, o qual integra cerca de 920 libras destes ímãs na sua estrutura. Os dados das cadeias de abastecimento indicam que os inventários atuais dos fornecedores da Lockheed Martin asseguram apenas 90 dias de produção, período após o qual a linha de montagem em Fort Worth cessará totalmente as suas operações, afetando diretamente a entrega de 350 aeronaves encomendadas por 12 nações aliadas, incluindo o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e o Reino Unido. No âmbito do armamento de precisão, o térbio e o európio são fundamentais para o fabrico de componentes ópticos, sistemas de orientação a laser, sensores de infravermelhos e unidades de medição inercial que equipam as munições guiadas norte-americanas, tais como os kits JDAM, bombas de pequeno diâmetro, mísseis Hellfire e mísseis AMRAAM. O término do fornecimento destes elementos
cujas reservas nas principais indústrias de defesa, como a Raytheon, a Boeing e a Lockheed Martin, se cifram entre 60 e 120 dias, reduzirá a capacidade de reposição de munições de precisão para valores entre 5 e 8% das taxas atuais, baseando-se unicamente na capacidade de processamento não chinesa. Esta redução ocorre num contexto de elevada taxa de consumo de material militar em múltiplos teatros operacionais, caracterizado pela depleção de 50% dos interceptores Patriot e 30% dos mísseis Tomahawk. A indústria de semicondutores, onde operam empresas como a Intel, a AMD, a NVIDIA e a Qualcomm, depende diretamente de compostos de polimento de sério para o processo de planarização mecânico-química necessário à impressão de circuitos em chips avançados. Com reservas internas estimadas para 30 a 60 dias, a paralisação do fornecimento deste elemento forçará uma contração na taxa de fabrico de chips avançados para 12 a 15% dos níveis normais, prejudicando de forma direta o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, infraestruturas de comunicação e a substituição de componentes degradados na eletrônica militar integrada, cujo ciclo de desgaste se situa entre 6 e 12 meses. Simultaneamente, os sistemas ópticos de satélites de reconhecimento, cápsulas de pontaria de aeronaves de combate e veículos aéreos não tripulados registram uma dependência estrita do lantânio e do cério para garantir o índice de refração e a claridade óptica das lentes de alta performance. Adicionalmente, o ítrio desempenha um papel crítico tanto na estabilização de zircônia para os revestimentos de barreira térmica das pás de turbinas de motores a jato, protegendo-os de temperaturas extremas, como no fabrico de blindagens cerâmicas avançadas, de alta resistência e baixo peso para veículos militares. A manutenção dos sistemas de combate naval Aegis e dos radares de varrimento eletrônico ativo enfrentará uma contração no fornecimento de peças de substituição para valores entre 5 e 15% das necessidades padrão, desencadeando uma degradação cumulativa e permanente da eficácia de combate das frotas a partir do esgotamento dos inventários existentes. Se pretende continuar a acompanhar esta análise técnica detalhada sobre as vulnerabilidades estruturais da defesa e da indústria global, subscreva o canal para receber as próximas partes do relatório. A constituição de uma cadeia de abastecimento alternativa e totalmente independente para os 17 elementos de terras raras exige um horizonte temporal estimado entre 10 a 15 anos sob condições ótimas, um prazo condicionado por restrições da física e da engenharia industrial, e não apenas por capacidade de investimento financeiro. A fase inicial de desenvolvimento mineiro requer entre 3 a 7 anos para a transição desde a confirmação da exploração até a primeira produção em jazigos localizados fora da China, nomeadamente nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, no Brasil e em nações africanas. Este período é determinado pelos processos de licenciamento ambiental, construção de infraestruturas de acesso e instalação de unidades de processamento adjacentes, tal como demonstrado pelo precedente da mina de Mountain Pass, na Califórnia, que necessitou de 15 anos para retomar a produção em larga escala após o seu encerramento em 2002 por violações ambientais. A segunda fase estrutural foca-se na infraestrutura de processamento por extração por solventes, um processo de elevada complexidade química necessário para separar os elementos individuais do concentrado de minério, cuja percentagem de terras raras se fixa entre 1 e 10% da massa total. O estabelecimento desta capacidade industrial requer entre 5 a 10 anos, devido à necessidade de acumulação de conhecimento técnico e formação de engenheiros especializados, uma vez que a propriedade intelectual e a experiência operacional prática nestas formulações químicas e configurações de colunas de separação se concentram predominantemente na China,
após 30 anos de políticas industriais contínuas. A fase final de adaptação manufatureira impõe mais 2 a 5 anos para que os fabricantes de ímãs do F-35, produtores de sistemas de orientação de munições e indústrias de semicondutores calibrem e qualifiquem as suas linhas de montagem para as especificações químicas exatas dos novos fornecedores, as quais diferem dos padrões chineses de referência. O atual cenário de vulnerabilidade decorre de uma lógica de mercado global ao longo de 3 décadas, onde o prêmio de custo associado à segurança e redundância da cadeia de abastecimento foi preterido em função da aquisição de materiais processados na China a custos inferiores, penalizando as empresas que investiram autonomamente na segurança logística. Do ponto de vista geopolítico, a decisão do Ministério do Comércio de Pequim coincide com 3 fatores estratégicos específicos. A presente depleção dos inventários militares norte-americanos, provocada por consumos operacionais recentes, a proximidade do termo do prazo de 90 dias da moratória de reconstrução do Acordo de Cessar-Fogo, o que limita a margem de manobra diplomática e militar face à reestruturação das Forças Armadas iranianas e a otimização da janela de planeamento estratégico relativa a Taiwan, reduzindo a capacidade projected de reabastecimento contínuo de armas convencionais em caso de conflito prolongado. Esta estratégia fundamenta-se nas diretrizes de política industrial delineadas pela China desde a década de 90, alinhando-se com a declaração histórica de Deng Xiaoping, em 1992, que definia as terras raras como o equivalente estratégico do petróleo no Médio Oriente. As respostas institucionais em Washington, que incluem decretos executivos, legislação de emergência e dotações financeiras aceleradas, enfrentam a impossibilidade de gerar efeitos práticos no curto prazo, limitando as medidas imediatas à libertação de reservas estratégicas e à partilha de inventários partilhados com aliados, soluções que oferecem apenas mitigações temporárias de poucas semanas ou meses. Em capitais parceiras como Tóquio e Seul, as respectivas administrações gerem um impacto simultâneo nos seus tecidos industriais de manufatura avançada, automóvel e eletrônica, setores que constituem a base das suas economias de exportação e que enfrentam as mesmas paragens de produção que as linhas de defesa. O impacto econômico estende-se igualmente a economias europeias de relevo, incluindo a Alemanha, a França e o Reino Unido, alterando de forma direta o cálculo de custo-benefício dos governos em relação ao apoio contínuo a estratégias que perpetuem a ruptura no fornecimento destes componentes insubstituíveis para a estabilidade econômica interna. Se considera fundamental este tipo de cobertura jornalística aprofundada sobre as realidades estruturais da economia e da segurança global, subscreva o canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas investigações exclusivas.